eu vim de uma geração, quando eu falei para o meu pai que eu ia fazer psicologia, ele falou que eu ia morrer de fome. Sim. Né? Então, todas nós, em algum momento da vida, e eu acho que essa geração dos nossos pais ainda focava muito no ter, né? Nós não nascemos alguém, a gente precisa se tornar alguém na vida. Sim. Nós, mulheres, a gente foi muito direcionada. Então, a gente teve que arregaçar as mangas e ir. Ir para onde? Para o mercado de trabalho, para as conquistas, para a busca, né? A gente não teve tempo. Fala, mulherama! Sejam bem-vindos a mais um podcast, Sejam entendeu? muito bem-vindos! Que delícia de programa hoje, hein, Ana? Como é que você tá, querida? Tô ótima, tô muito feliz, muito Animadíssima. animada, muito feliz com o retorno que a gente tá tendo, com Tá os muito programas legal, que já isso foram mesmo. ao ar. Tá muito divertido. Poxa, um retorno tão legal, tão gostoso que a gente tem recebido das pessoas. É isso que a gente queria, né? A gente Não, tá e o no melhor caminho de tudo certo. é que eu tô chegando nos almoços de família, gente, as mulheres estão vendo, Ah, estão que escutando, delícia, é isso estão mesmo. vindo comentar, entendeu? Inclusive, estão achando muito engraçado eu estar trazendo assuntos de maternidade. Eu me tornei uma mulher madura agora, gente. Esquece, tá? Ó, Acabou. passou, Eu não acabou. sou mais jovem, eu não sou mais adolescente, vocês me respeitam. E é claro que a gente tá aqui para iniciar mais um programa maravilhoso, com uma convidada maravilhosa, com uma pauta perfeita, né? Porque a gente só faz a cara isso do aqui. programa, não é? É só A isso que cara a gente do faz. programa. Essa mulher é muito especial, muito empoderada e a cara do nosso programa, que é isso que a gente quer trazer para vocês. Prepara para absorver tudo aí de casa. E antes da gente começar, não se esqueça de nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. Então, aí na descrição vai ter todas as informações. A gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify. Acho que a gente tá no negócio lá da Apple de escutar Spotify, Chique, hein? no Deezer, em tudo quanto é canto. Então, não tem motivo para você não acompanhar e ficar por dentro agora das convidadas que estão por vir. E a gente tem anunciado tanto, a gente dá uns spoilerzinhos também Sim, lá no sim. Instagram. A gente tem colocado os cortes têm ficado super legais. Então, assim, não tem tempo de ver o programa inteiro, assiste os cortes. Se assistir um corte, eu tenho certeza que você vai querer ver o programa inteiro. Mas, assim, assiste no seu tempo, um sábado, domingo. Olha que delícia. Não tem desculpa, entendeu? E sempre que possível compartilha. Eu tenho certeza, gente, que escutando os podcasts você vai lembrar de 1, 2, 3, 4, 5 milhões de mulheres. E aí você clica lá no botãozinho compartilhar e ó, Isso chega mesmo. pra ela a mensagem, graças a Deus, em nome da rede social. Então, Exatamente. assim, bora começar? Você Bora não falou pro pessoal começar. como é que você tá hoje? Você tá bem? Não tá? Não, eu tô Como é- feliz demais, isso que eu falei, tô ótima. Você tá feliz, Ana? Eu tô, gente, tô então bora lá. maravilhada. Olha, hoje a gente está com uma convidada muito especial, mais uma pessoa do meu ciclo de convivência que eu tenho a honra de trazer aqui para vocês. Eu falo que se eu puder trazer, eu sou tão cercada de mulheres fortes que eu quero trazer todas, porque eu acho que todas as mulheres merecem ter o convívio dessas Com pessoas também. certeza, com certeza. Hoje a gente está como nossa convidada linda, a Dani Bittar, poderosa ela. Pode falar. Olá. Que bom, que delícia estar aqui, gente. Vocês são puro ânimo, né? Uai, tem que ser, ué. Nossa, Ainda mais com o seu, ué. Ah, já chega nessa energia, assim, brilhante. Tem que Tô levantar o adorando. astral da mulherada em casa, entendeu? E aí, é claro que da nossa convidada também, pra você se sentir super à vontade. Pode Já? se apresentar pro pessoal de casa aí, dar uma brifadinha de quem é Dani. Ah, pois é. Essa pergunta é difícil ultimamente, É, né? bem difícil ainda. Vocês sentem essa dificuldade de Eu falar? sinto muito. Pois é, porque a gente começa de um jeito e a vida vai desenrolando. Aí quando a gente vê, a gente está em tantas áreas, né? Sim, Exatamente. Eu amo trabalhar com feminino. Essa é a minha praia. Eu trabalho mesmo com mulheres. É óbvio que na formação Sim. familiar a gente traz o homem, né? Que também é persona grata hoje em minha vida. Sim. Mesmo porque para a gente poder ter mulheres felizes, a gente precisa de que as coisas desenrolem de um jeito muito mais saudável. Com então a gente certeza. traz os homens. Mas eu tenho focado muito nas mulheres nos últimos 20 anos da minha vida, vamos dizer assim. Perfeito. E nessa natureza sagrada, divina, poderosa, né? Nesse lugar da gente acessar mesmo a nossa magia intuitiva, que a gente esqueceu. Porque foi massacrada há tantos e tantos séculos, que a gente esqueceu que a nossa magia intuitiva é o diferencial que a gente tem na vida. O que eu faço? Eu cuido, né, desse processo. Eu estou ali para não só para escuta, mas para despertar em todo mundo o melhor que a gente nem sabe que tem, né? E nesse contexto caminhar junto,
Legal. Então, eu sou psicóloga, mas eu costumo dizer que eu podia ser pastora ou mãe de santo ou qualquer coisa do gênero, porque a psicologia foi o que coube na minha vida, porque eu sou psicóloga desde criança, né? É interessante isso. Assim, psicologia foi algo que eu consegui trazer para a minha essência, que eu já existia em mim. Então, eu trabalho, tenho uma clínica, né, de saúde mental materna e de cuidados familiares, né, principalmente no período gravídico puerperal, que é o mais complexo da vida. Que é aí que bate mesmo ser mulher ali, né? Que é aí que, independente das fugas que a mulher teve ao longo da sua vida, naquele momento ali, essas dependências assim se afloram, né? Não essas dependências, mas essas vulnerabilidades assim se afloram muito por questões hormonais também, Exatamente, né, Dani? Mas por questões psicológicas que as coisas tomam uma proporção que ali a mulher fala, poxa, sabe o que eu bicho sinto? tá pegando, hein? Ali não tem mais um lugar sólido. A gente está atravessando uma ponte. De onde nós saímos para onde a gente vai chegar, nós não estamos lá ainda. Sim. Então a mulher entrou num lugar, num contexto solitário. Sim. Entendi. Entende? E ela começou a se refazer nesse processo. E, obviamente, junto com tudo que vem, né? Que tem a questão neurobiológica, as disfunções bioquímicas, a vulnerabilidade, a fragilidade. E a gente tem visto que a gente está tentando adentrar um outro lugar do mundo agora. Olha vocês. Por que vocês criaram o Mulherama? Entende? Por quê? Sim. Porque agora é o lugar da união. Exato. Agora é o lugar da gente deixar brotar a essência que a gente não sabia que tinha. O que eu mais vejo hoje é as mulheres chegarem para mim e falar aqui, como é que desperta mesmo esse sagrado aí? Porque a minha energia é masculina. Eu posso explicar um pouco a diferença entre essa energia feminina e masculina, que não tem nada a ver com gênero. Tem a ver com o processo de vida. Né? Que legal. É maravilhoso, mas o que eu tenho feito hoje é despertar o feminino que existe em você. Isso. Legal. Entende? É o seu feminino. E não é só despertar o feminino que existe nas mulheres, é despertar o feminino que existe nos homens. Porque sem o feminino que existe nos homens, a gente não salva esse planeta. Então, Perfeito. por causa disso, o podcast da Dani vai durar 12 horas para ver se a gente consegue despertar todos os femininos possíveis aqui, tá? Então, prepara, viu, galera? O negócio vai ser intenso, vocês entenderam. Dani, eu já começo achando lindo o nome da sua clínica, assim. O nome da clínica da Dani chama Sentir Mulher. Eu acho esse nome tão forte, assim, tão... E é exatamente isso, porque é ali para você exatamente sentir o que está acontecendo, né? E despertar esse sagrado. A Dani usa uma frase assim na bio dela que fala assim: eu trabalho com sagrado feminino. Olha que bonito isso. Sim, não, é um negócio muito profundo. De energia mesmo. Eu estava lendo um livro, como é que chama aquele negócio do lobo? Mulheres que correm com os lobos. Isso. Esse livro é poderosíssimo, o arquétipo da mulher selvagem. Sim, gente, ele é muito interessante porque, tipo assim, eu peguei ele, eu comecei a achar que era um outro tipo de literatura, e ele fala exatamente disso. Tipo assim, ele conta diversas histórias femininas. Eu não tô nem na metade, tá? Então, assim, tô falando de outro livro. E você tá lendo ele assim, seguidinho? Porque ele é difícil de ler assim, ele é seguidinho. difícil de ler. É uma literatura difícil. Então, eu confesso que eu leio ali uma história e depois eu largo o livro, depois eu pego ele de novo, porque é uma coisa um pouco maçante. Você pode, inclusive, ler ele assim, desse jeito. Picado? Picado. Ah, bom saber. Ele conta a história de diversas mulheres e aí ele tipo assim, pega a nossa energia e compara com a de um lobo, né? E aí ele, sei lá, tipo assim, fala desse instinto selvagem do ser mulher. Né? Enfim, a Dani vai saber me falar melhor do que eu. Assim, essa palavra sagrado feminino, por algum tempo, ficou meio maçante, né? Assim, o que é esse trem, gente? O que é sagrado feminino? Né? É que, assim, pensa só, a gente chega aqui, até hoje, século XXI, 2022, a gente se coloca num lugar onde toda a impulsividade, a intensidade, os ciclos, tudo isso tem sido deixado de lado nos últimos séculos, vamos dizer assim. A gente aprendeu que a vulnerabilidade, a fragilidade, as emoções, elas não eram positivas, que a gente não podia levar em consideração isso. Sim. Que o ideal seria a gente entrar num raciocínio lógico, né? Ficar presa no intelecto, não ficar tão emotivo. Então, as mulheres foram se perdendo ao longo desses séculos. Sim.
né, tirando que a gente foi queimada em praça pública, apedrejada, as mulheres que trabalhavam com ervas, as benzedeiras, essas mulheres da magia intuitiva, elas foram mortas, perseguidas, né? Isso está na nossa história, isso está no seu DNA, está no meu, está no seu, sabe por quê? Porque se a gente olhar para trás, a gente não sabe nem onde começou a nossa família. Sim. Então, nós estamos falando aí da sua tataravó, da minha, o que elas viveram, esse processo está em nós. Sim. Então, a gente cresce com medo, a gente cresce na escassez, a gente cresce na dificuldade de colocar a nossa magia intuitiva para fora. O que é magia intuitiva? É esse lugar que as mulheres sabem. Elas nem sabem porque sabem, mas elas sabem. É ou não é? É. A gente sabe. Sabe? Existe, tá lá. Tá aqui, tá dentro. E esse é um processo feminino mesmo. Por quê? Porque a gente tem, principalmente durante a maternidade, a gente tem os nossos instintos sensoriais muito mais aflorados. Então, a gente tem uma capacidade de audição, uma capacidade auditiva, né, de visão, de fala, de olhar. Gente, que é curador. Sim. Só que a gente esqueceu de usar. A gente não sabe mais como usar. E o meu trabalho hoje é despertar isso em você e dizer para você assim, cadê essa fragilidade, essa vulnerabilidade tão maravilhosa que é o seu diferencial? O que você faz com isso? Você tem medo? Você esconde? Você não deixa ninguém ver? Você se coloca numa posição rígida? Você foge da sua essência? Você sai do seu potencial máximo? Você esquece de olhar para você enquanto alma feminina, né? Que traz essa magia. Então, isso tem sido tão evidente. Isso foi tão profundo, né? É, menina. Fiquei sem palavras. Nossa! Gente, eu fiquei sem palavras. Isso foi muito profundo. Dani, e assim, eu não sei nem por onde começar, né? Mas como que funciona aí esse processo aí? Você pega uma mulher e aí, pelo que você fala, é como se pegasse uma vela, né? E colocasse dentro de uma caixa. Então, a gente tá ali fechadinha, escondida, né? Essa essência feminina. Mais uma, é só mais uma, né? Ali, né? Enfim, tipo, todas nós, né? Igual você falou, tá enraizado. É coisa de séculos, de gerações. Então, você pega uma mulher dessa... Mentira, na verdade, eu vou mudar minha pergunta. Como que você despertou isso em você primeiro? É interessante essa pergunta. Então, a gente vem de uma geração, né? Eu sou mais velha aqui, possivelmente. Ou não, é. Você está saindo da adolescência agora? Como assim? Quantos anos você acha que eu tenho? Com essa carinha assim, super young. Que pergunta difícil. Vai, chuta aí uma idade. Você deve ter uns 27. Ai, Nossa, 26, acertou. 26, tá bom, ok. Quase saindo da adolescência. Quase, né? Adolescência. Mas olha só, você vem de uma geração, eu tenho 47, né? Então, assim, eu vim de uma geração, quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer psicologia, ele falou que eu ia morrer de fome. Sim. Né? Então, todas nós, em algum momento da vida, e eu acho que essa geração dos nossos pais ainda focava muito no ter, né? Nós não nascemos alguém, a gente precisa se tornar alguém na vida. Sim. Nós, mulheres, a gente foi muito direcionada. Então, a gente teve que arregaçar as mangas e ir. Ir para onde? Para o mercado de trabalho, para as conquistas, para a busca, né? A gente não teve tempo. E esse fazer, esse lugar da ação, esse lugar da produtividade, assim, é uma energia masculina. Porque, deixa eu explicar isso. Não tem a ver com gênero. Tá. Yin e yang, olha que beleza. Legal. Aquela coisa que se agrupa. Então, essa energia feminina e masculina, ela mora dentro de nós. De cada um de nós. Tanto do sexo feminino quanto do masculino. Cada um é responsável por uma vertente, né, por um processo. O feminino, ele tem o lugar do nutrir, do cuidar, do perceber, da intuição, da magia, daquela força que não é física, mas é uma força do olhar, é a força do cuidado, é aquela tenda vermelha que existiu durante tanto tempo. O masculino tem aquele lugar da ação, do fazer, do construir. Durante muito tempo, nós, mulheres, a gente agiu dentro dessa energia. Porque a gente precisava ir. Sim. A gente precisava ir, não dava tempo de não ir. A gente precisava sair para o mercado de trabalho, conquistar, acontecer, fazer, segurar esse lugar. E aí a gente foi esquecendo de como lidar com as nossas emoções, com as nossas sensações, com o sensitivo. Por quê, gente? Porque nós temos várias fases durante o mês.
Não é só a fase pré-menstrual, menstrual e depois muda. Não, são várias fases durante o mês e nós não sabemos nem lidar com isso. A gente não sabe respeitar os nossos momentos nós mesmas. Assim, a gente não sabe mais se acolher, a gente não sabe mais entender que a gente muitas vezes entra num lugar da fragilidade, da vulnerabilidade, e esse é o momento de cuidar. A gente não sabe mais se recolher, a gente tem medo de quando as nossas emoções ficam pulsantes, a gente acha que isso é descontrole, a gente nomeou tudo isso como doenças psíquicas, né? A gente olha para isso como aquela ali é histérica, aquela lá é impulsiva, a outra ali, ela tem vários ataques, essa é irritada. Mas não, gente, são os momentos das nossas semanas. Que segurar esse feminino, esse ventre, esse lugar que pulsa, é a própria vida. Entende? Porque o feminino é o que vai realmente fazer com que o mundo gire. Sim. O feminino está em tudo. Né? E aí a gente começou a desconsiderar isso. Ao invés da gente cuidar disso, a gente começou a desconsiderar isso. Mas o problema é que isso não deixou de existir. Não para de estar lá, não para de pulsar. E aí a gente não sabe como lidar. Entende? Então, o que eu mais escuto? Assim, quando a gente começa a ter acesso às sombras, aí a gente acha que a gente é da pior qualidade, né? A gente começa a ver que a gente grita, que a gente chora, que a gente sente, que a gente fica de TPM, e que aí a gente tem uma intuição que muitas vezes é abafada, porque isso é besteira. E aí a gente vai se colocando num lugar em que não me escuto mais. Sim. Não sei mais quem que eu sou. Eu tenho medo da minha sombra. Eu tenho raiva dos meus rompantes. Eu tenho raiva da minha impulsividade. Eu não gosto de ser essa pessoa. Aí ferrou. Aí lascou de vez. Aí lascou. Ela Eu tenho para certeza de que se vocês se gostar, reconhecem né? no que Ela eu tô para de dizendo. se Não, gostar, com certeza né? eu tô achando isso extremamente muito profundo, porque é exatamente isso. Tipo assim, a gente vai passando por cima daquilo que a gente sente, que a gente pensa. E por tudo isso que você falou, né? Ai, tipo, não quero ser doida, né? Doida é uma palavra muito boa. A galera fala, ai, fulana tá doida. Principalmente com a intuição, né? Que eu acho que a intuição feminina ela não erra nunca. E eu acho que isso é muito real, né? Tipo assim, em vez de bater no peito e assumir, né, o que a gente é, o que a gente assumir as fragilidades, fragilidades, né, Ana? Exatamente tipo, isso que ela tá falando. Tá acontecendo porque tem que Exato, acontecer. exato. E não em vez de se culpar, ou a TPM, ou o grito. Eu me identifico muito porque eu acho que é isso. Cada semana, cada dia, né? A gente tá num mood diferente. E às vezes não tem uma explicação plausível para aquilo, né? Tipo, é porque eu tô assim. Na verdade, se você parar para se autoanalisar, você vai descobrir, acredito eu. Mas a gente passa por cima, né? Passa por cima e aí, ao invés de... Aí vira fraqueza. Aí isso tudo é fraqueza. Esse é o grande problema. Sim. É que a gente podia fazer disso a nossa força. E eu acho que não tem como a gente passar por cima por muito tempo também. Eu imagino que é tipo uma bomba ali, né? chega Vai uma hora- enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Porque chega uma hora que aí essas suas dúvidas, né, essas suas incertezas, elas tomam a conta da sua vida. Elas passam a te dominar em todos os outros aspectos. Eu acredito que deva ser assim, né? Assim, exatamente, é uma bomba que vai enchendo, que chega uma hora e você fala, realmente eu não vou dar conta. Porque eu sou. Eu acredito que a gente... enfim, por tudo isso que ela falou, a geração, os costumes e tudo mais, a gente seja direcionado a se recolher como mulher, mas eu acho que é impossível. A gente nasceu mulher, né? Então é como se a gente tivesse até tentando nadar contra a correnteza. Não, isso deve ser extremamente cansativo, inclusive. Isso que a Dani falou, assim, se a gente for olhar da história do feminino lá atrás, as mulheres mais intuitivas, essas que faziam chá, elas literalmente foram queimadas, foram apedrejadas. E não é muito diferente o que ainda acontece em alguns lugares. Totalmente, né? Paula. Sim. E não é muito diferente. A gente está falando de séculos, anos, décadas atrás, mas que não é muito diferente. A gente começa a falar assim, eu sou inconveniente. Exato. Eu não caibo. Eu não pertenço. E aí É. eu começo a ver as minhas sombras. Porque as minhas sombras, elas são parecidas com as suas. Sim. E com as de vocês. Vocês também têm sombra. Nós todos temos. Sim, sim. Entende? E a nossa sombra está muito ligada hoje, né, principalmente, a tudo aquilo que vem na vida para ser curado. Só que como a gente não deixa isso ser acessível, né, nesse lugar do vislumbre, não com raiva, mas
com compaixão, o que a gente faz? A gente deixa ali. Isso sai na hora que a gente está triste, na hora que a gente está mais vulnerável. Sim. E aí a gente se sente ainda mais inadequada. Porque, afinal de contas, quando eu vejo em mim que eu também posso gritar igual a minha mãe gritava, eu fico com raiva de mim mesma. Sim. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. E aí vem alguém e diz assim, você é boa o suficiente. Porque isso está em você, como está na sua mãe, como esteve na sua avó, na sua bisavó, na sua tataravó. Vamos honrar esse sagrado primeiro? Sim. Aí depois que a gente honra, eu pergunto para você assim, pertence agora? Então agora a gente cuida. Sim. Porque depois disso, a próxima pergunta é, então agora você pode ir ser quem você quiser no mundo. Sem negar, nós temos um caminho só, que é a repetição. Negando, nós temos um caminho só, que é a repetição. Repetição, repetição, repetição. Quando a gente traz previsibilidade, eu enxergo, eu aceito, eu compreendo, eu entendo, sou eu, está em mim. Aí eu posso ir para onde eu quero, para onde eu quiser. Sim. E posso também ser aquilo que eu busco ser, né? Mas na negação, que é o que não só nós temos feito, mas a sociedade como um todo, né? Porque assim, aí eu vejo vocês aqui, e aí a gente precisa caber numa caixa, né? Todas lindas, todas apresentável, todas, né? Nesse lugar que é estético, eu só vejo. Sim. Aí eu me aprofundo um pouco, eu começo a entender que, assim, então a gente se liga em vários pontos. Sim, com certeza. E aí eu começo a entender que nós, mulheres, precisamos fazer esse movimento primeiro. Sim. Que a gente não pode mais esperar que o mundo nos aceite como somos. E por isso que o Mulherama é tão importante. Sim. Porque a vontade que eu tenho é de pedir assim, vamos então todo mundo dar a mão? Tipo isso. Vamos agora dar a mão, vamos entender que assim, grita mesmo, chora mesmo, sofre mesmo, menstrua mesmo, entendeu? E aí fica doida, grita com o filho e tenta voltar e pedir desculpa. Grita com o namorado, grita com o talher, grita com as louças. Grita com as louças, joga os trem no chão e quer sair correndo, escuta. Eu quero fugir do mapa, né? Assim, isso, e é isso mesmo, é sobre o feminino, gente. Sim. Mas vamos nos dar as mãos, né? Vamos, pelo amor vamos de nos Deus. dar as mãos, vamos entender que essas fases. Ô, Dani, trazendo um pouco para o que a gente tem visto assim, muito assim na mídia. Ontem eu fiquei muito horrorizada, assim. Não sei se vocês viram, assim. Eu acho que em todos os jornais, assim, saíram muitas agressões às mulheres. Sim. Isso tem acontecido de uma forma absurda. O namorado que tatuou o rosto da namorada. Eu vi isso. O outro que deu 14 facadas na frente dos Foram 14? filhos. Foi. O 14 outro, perfurações, né, que você 14 leu. perfurações. Ela sobreviveu, né? Sobreviveu. Nossa, na frente de 2 filhos. A outra que ficou presa 3 dias sendo espancada pelo namorado. O que eu tenho percebido também, não sei se tem a ver muito com essa descoberta da mulher e com essa questão da mulher se empoderar, mas eu até conversei com meu marido ontem em casa, assim, falando com minha filha. Eu converso muito com minha filha, de 13 anos. Eu quero que ela entenda muito essas coisas. Eu falando assim, será que isso tem sido tão aflorado porque agora a mulher realmente está se colocando assim numa posição de não quero mais, legal, sabe? Legal. Essa posição que ela vinha se escondendo e chorando por dentro e não tendo outras mulheres como referência que te deem a mão, que te falem, você não precisa estar assim, você não precisa passar por isso, saia dessa... Será que isso também, essa questão masculina, dessa violência descarada que a gente tem percebido, tem a ver com esse encontro da mulher e que os homens não estão sabendo lidar? Ou não, isso é bobeira? O que você percebe? Eu acho que sim, a nível de história humana, porque a mulher sempre foi um objeto. Sim. Exato. Né? Ela foi um objeto, por quê? Porque o feminino, como eu disse, é a energia dominante. Planeta feminino. Tudo que procria, produz, multiplica é feminino. É feminino. Então, vamos dizer o seguinte, o feminino é a energia que traz esse lugar da criação, da cocriação, da existência. Então, é a energia dominante. O masculino é a energia dominada, que quer dominar o dominante. E essa é uma briga de mundo, entende?
E aí, quanto mais vulneráveis e fragilizadas estivéssemos, menos voz, menos força. Entendi. Tava bom. Teríamos. Tava bom. Tava tudo bem. É tipo reagir a um assalto. Então, assim, todas... porque isso agora é explícito, mas todas as mulheres foram massacradas, destruídas, detonadas... Punidas, né? Punidas. A vida inteira, gente. Só que isso certeza. não era público. Sim. Entendeu? Quantas das nossas avós apanharam? Apanhavam? Sim. Quantas tias a gente via que não podia sair de casa? Sim. Não podia pôr uma roupa diferente. Eu convivi com pessoas que não podiam passar batom. Não, você ainda deve conviver. Deve chegar lá no consultório para você Vejo sempre. muitas coisas. Isso não é uma coisa que a gente está falando de décadas. Isso está acontecendo muito agora. Ainda acontece muito agora. E a mulher tá o quê? Reagindo. Acordando. Exato, Tá falando, é por isso que a gente precisa se dar as mãos para entender o seguinte, não. A gente é energia dominante. E ninguém vai dominar a gente mais. Com certeza. Acabou. Já era. É por isso que eu também trabalho com isso, para te despertar e para falar, olha, a sua vulnerabilidade é maior do que qualquer força masculina. Porque é ela que vai abrir o seu sensorial para você olhar para frente e falar, olha, eu vou para a esquerda, porque a direita não é boa. Sim. Porque você vai saber disso, mais do que qualquer pessoa te dizendo. Essa é a energia feminina. Então, de repente... As mulheres começaram a acordar. Botaram o cropped, né? Como diz. Reage. Botaram o cropped e reagiram. É isso que eu tô percebendo. E aí, até já dando um gancho aí na pergunta da Paula, que eu achei muito boa. Era mais ou menos isso que eu queria perguntar. Tipo assim, eu recebo nas minhas redes sociais muito relato de pedido de ajuda, de conselho, de mulheres que se veem nessa situação. Então, tipo assim, ela já identificou que ela tá numa situação que estão tentando dominá-la, mas, por N motivos, ela ainda não consegue sair. Tipo assim, a mente dela já ligou, ela já tá alerta. Mas, ainda assim, por N motivos, ela tá presa. Como que funciona? Tipo assim, porque eu mesmo, sinceramente, eu falo... Tem algumas situações, gente, que é de mulher casada, com mais de um filho, de não sei o que. Eu falo, eu não tenho intelecto pra te dar um conselho. Tipo, você pode perguntar pra mim, tá? Nem casada que eu não sou. Tipo assim, eu falo, nem casada que eu não sou. Tipo assim, como que eu faço pra falar isso eu pra acho essa mulher? muito legal essa consciência sua. Isso é muito legal, essa consciência sua. Porque assim, ó, olha só o que você fala. Eu não passei por isso, então como é que eu vou falar pra ela? Né? Mas você tá ali. Você leu. Sim, eu li. Eu falo pra ela, leu, tipo... Você vai ali tentar dar uma palavra. É sobre isso. É sobre a gente poder se colocar disponível para começo de conversa. Sim. É claro que a gente ainda tem formatos, né, modelos que nos aprisionam, né, gente? Tem muita prisão ainda. A gente ainda está caminhando. Não, e às vezes são prisões, tipo assim, é o filho que, às vezes, será que vai dar certo ou não? Eu vejo muita dependência financeira também, né? Então, a mulher tá dentro de casa e quem põe o dinheiro na mesa é o marido, então ela não sabe como que ela vai recorrer. Muita gente sem apoio familiar, apesar da família morar muro a muro, não tem o apoio de você poder falar, né, que você tá passando por uma situação muito ruim, muito constrangedora. E eu fico, tipo assim... E aí a gente precisa de coragem demais, né? Coragem, que é a palavra, adoro a etimologia das palavras. Que coragem é o core, agem, é o coração que age, ou seja, não passa pela mente. Que mente, viu, gente? A mente da gente só serve para mentir, serve para mais nada. E a gente fica aí escutando a mente. A gente precisa aprender a escutar a consciência, depois, se vocês quiserem, eu explico a diferença. Pode já explicar, ué. É que a mente, ela é como uma instância, né, do nosso cérebro, ela é construída, né, na nossa infância e ela serve mesmo como um filtro, mas ela não tem a condição de entender a diferença entre a imaginação e a verdade. Então, ela pega o fato, por exemplo, de que eu, sei lá, falei alguma coisa errada agora no podcast e eu vou passar o dia inteiro em cima desse erro. E a minha mente vai transformar aquele errinho, numa coisa muito grande. E aí eu passei o dia inteiro construindo a imagem de que eu fiz mal, de que eu não fiz direito, de que eu vacilei, de que eu não fui boa o suficiente. Estou presa nisso, estou presa nisso, estou presa nisso. A consciência, ela olha e fala, olha, realmente podia ter sido melhor. Acabou.
Porque a consciência ela é de cunho moral, ela não está ali para te julgar e para ficar te destruindo. Então, nós precisamos aprender, é por isso que a gente fala tanto sobre meditar e tal, porque quando a gente começa a entrar nessas depurações, a gente sabe quando é a mente e quando é a consciência. Eu, depois de muitas práticas de vida, né, eu fico poucos segundos, às vezes quando eu tô muito, acontece alguma coisa muito mais, né, que mexe mais comigo, eu fico às vezes 30 minutos, 1 hora, até perceber que eu estou ali e eu saio daquilo. Como? Desligando a mente. Para de falar essas porcarias comigo. Eu vou escutar a minha consciência. E aí eu não fico remoendo o meu erro ou qualquer coisa do gênero. Ou a culpa, ou o medo, essas coisas, né? Exatamente. Você não fica remoendo os problemas. Você, na sua consciência, você sabe que ele existiu e ponto. Né? E ponto. Vamos ver dali pra frente, né? E então é como se suas seguidoras... É isso que eu falo. A pessoa tá numa situação ali que ela já identificou, então é meio que pra ela agir antes de ficar ali. Pelo pelo menos quando a gente começa a trabalhar isso, a gente dá para ela o seguinte: não tem nada de errado com a sua fragilidade e com seus medos. Não tem nada de errado com o fato de você ter ficado em casa cuidando dos seus filhos, criando as suas crianças enquanto o seu marido produzia financeiramente. Não tem nada de errado nisso, né? Então, a gente começa a apaziguar aquela discordância que ela entra internamente de que ela está toda errada. Né? E dando para ela ferramentas para ela entender que essa tristeza, sim, pode se transformar em depressão. Afinal de contas, a gente tem tantas variações hormonais, a gente fica mais suscetível às disfunções bioquímicas, que essas disfunções bioquímicas são essas alterações hormonais que fazem com que a gente entre em loopings de vez em quando. E isso pode levar à depressão, a algumas doenças psíquicas, né? Sim. Porque nós ficamos mais vulneráveis por conta dos nossos ciclos. Então, a gente entrega para elas o fato de que não, elas não estão enlouquecidas, elas não são pessoas pouco capazes, né? E isso a gente tem chamado de empoderamento ultimamente, mas assim, eu confesso que eu não gosto muito dessa palavra. Eu prefiro que as mulheres se sintam fortalecidas, né? Interessante. Mesmo dentro do pior momento da vida delas. É elas saberem quem elas são no mundo, elas terem noção. Isso é importante, é o autoconhecimento. Sim. Aquela frase, conhece-te a ti mesmo e te libertarás, é uma frase muito correta, muito certa. Sim. A gente tem falado muito aqui de autoconhecimento, né? De autoconhecimento. Como que vários aspectos negativos do nosso universo feminino, né? Seja no universo materno ou não, na pré-adolescência, eles estão diretamente ligados com o fato da gente não se conhecer, né? Que está diretamente ligado com o não incentivo, que a gente não teve incentivo para se conhecer, né? Eu acho que nem o homem, nem a mulher, mas a mulher, assim, muito mais do que o homem. A gente teve incentivo para se esconder. Exato. A gente não pôde mostrar tudo nosso, nem para nós mesmas. Essa é a questão. Não estou pedindo para ninguém mostrar nada para o mundo, não, tá, gente? É para você mesmo. Exato. Se você começar com você, a gente já vai dar saltos muito grandes. Porque aí, quando eu vejo você, Paula, nas suas atitudes, ou quando você está certa ou quando você está errada, eu vou olhar para você com respeito. Porque eu me reconheço nesse momento de quando você está certa, de quando você está errada. Eu também não gosto muito do certo e errado, mas é só para exemplificar. Sim. Quando você teve uma atitude mais propícia do que quando você não teve, eu não vou ficar ali julgando você, porque eu sei de mim. Legal. Eu sei que eu sou capaz. Sou capaz de tanta coisa. E por que eu vou olhar para você no seu pior momento e vou dizer para você que não tá bom? Se eu sou capaz disso também. Sim. Então, se ninguém grita, eu acho que tem a pessoa que esconde isso dela mesma e que não vai lá dizer para a outra, né? E aí se empodera daquilo para julgar o outro. É por isso que eu tenho falado da gente se dar as mãos. Porque quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou capaz de passar por você em todos os momentos da sua vida e não te julgar. Porque aí vira uma empatia, né? Você fala, gente, eu faço a mesma coisa do que ela, em momentos diferentes, com gatilhos diferentes. E a empatia só pode ser de verdade, desse jeito aí. Porque senão não serve. Sim. Eu vou ter empatia só quando eu tô feliz, bem, e tô te vendo ali pode falar palavrão? Sim, mais ou menos, na merda. Pode. Quando a pessoa tá ali no pior momento da vida dela,
o ser humano tem até aquele gostinho, né? Eu vou ali ajudar aquela pessoa, mas assim, às vezes a empatia nem funciona. Eu vejo que a mulher tá na pode falar, desculpa. Não, eu ia falar assim, mas às vezes assim, a questão da ajuda ou de você ver o outro de uma outra posição é também uma coisa assim, eu vou estar ali porque, estando ali, sabendo que aquela pessoa está naquela posição, me sinto também superior, né? E isso não é empatia, né? Isso que eu ia falar. Assim, eu vejo que a mulher hoje, a gente está num cenário, tipo assim, é bem maluco. Tipo, muito avanço, muita conquista. A gente está agora pensando de formas diferentes. Pá, legal. Uma segura na mão da outra. Aí pronto. Essa é a parte bonita da coisa. É quando você vira, tem... No mesmo cenário, isso que a Paula falou. A mulher que vai usar da fraqueza de uma pra se... Exato. Pra tipo falar assim, é ela, não sou eu, né? Tipo também assim... não vou usar desse momento aqui agora pra também apontar dedo pra mulheres, mas eu vejo que a gente tem um pouco disso, né? Tipo assim, a gente gosta de mostrar que tá bem. Não sei como é que é isso. É isso mesmo, é exatamente. Não sei se é uma vaidade humana, não sei se é só feminina isso, porque eu vejo que o homem também, todo mundo gosta de mostrar que tá bem. Eu acho que é uma coisa humana. Tem frases que ainda são ditas do tipo, nossa, mas pelo menos eu não. Entendeu? Antes ele do que eu. Antes ele do que eu. Frases desse tipo, gente. Isso aí são coisas que a gente tem que acabar a partir de agora no mundo. Coisas que, assim, eu tenho tentado até, no meu, né, nesse papel de trabalhar com muitas mulheres, né? Eu acho que durante a semana, assim, devam passar umas 70 mulheres pela minha vida. Eu tenho tentado não ser aquela que vende algo. Uma fórmula mágica, um contexto de vida, um processo. Porque isso não é real, isso não funciona. Sim. Eu preciso te ajudar a ser você, só você. Senão eu vou começar a dizer, nossa, mas assim, vamos ser todo mundo verde, ou todo mundo rosa, ou todo mundo azul. Não. E aí a gente perde o quê? A individualidade de cada um. Quem sou eu para te ensinar a viver? Não posso te ensinar a viver. E a gente não pode fazer isso por ninguém, mas eu posso dizer para você que o que você tem feito está ótimo. Eu posso dizer para você que se você começar a se amar um pouquinho mais, vai ser melhor ainda. Sim. Eu posso te ajudar a ver os pontos em você que você não gosta, e aquilo ali a gente pode trabalhar sim. Né? Não porque isso é inadequado e ruim para você, mas que talvez aquilo já não te sirva mais. É exatamente o que você falou, entender quem é você, o que veio atrás disso que construiu você, sua tataravó, você fala muito sobre isso, né? Sobre essa árvore, assim. E a partir dali, sim, fazer, essa é você, o que a gente pode fazer, né? Mas assim, primeiramente fazer a pessoa se ver, né? Saber quem ela é. Eu acho que muito que deve chegar muito no puerpério, que eu sei que você trabalha com esse tema muito, assim, da fase puerperal. A gente conversou com outras convidadas aqui sobre esse momento. E a Tati Vargas, da Mami Bem, ela falou uma coisa muito, muito legal assim, no dia pra gente, que com 5 dias, né, o homem tem aquela licença de paternidade de 5 dias. E com 5 dias ele volta a trabalhar e fala assim, beleza, agora é com você, né? Tipo assim, se vira aí que eu vou ter que trabalhar, que eu sou o homem, que eu sou o cara que tem que trazer dinheiro e tal. E coloca naquela mulher mais aquela responsabilidade, tipo assim, ele não precisa estar, eu preciso dar conta de tudo. E aí vem as fragilidades, né, alavancadas com as questões hormonais. Mas eu não sei se é fato, Dani. É fato que nessa parte puerperal é que realmente a mulher, quando tem o outro, ela se sente mais na vontade de querer se ajudar com medo de prejudicar o filho. Sabe o que eu estou querendo dizer? Assim, talvez ela procure essa ajuda. Não por ela, mas pelo filho. Entendi. Tipo, dela se ver num cenário não legal. Dela se ver num cenário, mas eu acho que o medo... Ela passar por cima dela mesma. Ela, na verdade, ela está procurando... Ela entende que ela está passando por um problema muito difícil ali, com aqueles choros, aquelas coisas do puerpério. Paula, não. A mulher que está num puerpério, vamos dizer assim, entre aspas, adoecido, ela tem 0 condição de se autoavaliar. É mesmo? 0. Então, o que a gente mais fala, assim, olha, mulheres puérperas, puerpério recente, saiu do baby blues, que dura ali 2 semanas, no máximo, baby blues, que é aquele lugar fisiológico, decorrente do parto. Ela vai ter uma queda brusca hormonal, então, por 2 semanas, ela vai sentir angústia, tristeza, umas mais, outras menos, mas de 10, 7...
6 mulheres entram no blues. Passou disso, ela continua tendo movimentos de queda, né? Porque é normal estar na montanha-russa. Um dia bom, um dia ruim, um dia mais ou menos, um dia estranho, um dia bom, um dia mais ou menos. Agora, no trem fantasma não é bom ela tá, não. Que é uma constante de tristeza. Então, o que acontece? Depois que passou dessas 2 semanas e ela continua assim, ela possivelmente está com uma depressão perinatal. Hoje em dia a gente tem usado esse termo porque muitas mulheres ficam deprimidas na gestação e a gente consegue ver, porque tem testes muito simples de aplicar. Enfim, até, né, a rede de apoio consegue ter essa identificação. Então, ela muitas vezes não consegue ver que tá adoecida, mas ela percebe que ela não está bem e ela se cala. Mas, se essa mulher estiver deprimida, é possível, e acontece muito, de que o filho tenha questões psicomotoras. Isso é muito comum. É a mulher ter depressão pós-parto, depressão perinatal, e o filho, por exemplo, com 1 aninho, precisar de uma físio, porque não sentou, não engatinhou. Por quê? Porque ela não conseguia tirar ele do carrinho. Esses dias mesmo eu recebi uma paciente assim no consultório. E aí é o 2º filho dela. E ela está deprimida. E aí a depressão foi muito terrível, que ela não conseguiu levar a filha para casa. Enfim, e agora ela está bem tratada. Porque é isso, viu, gente? Os tratamentos são ótimos, funciona, né? E aí ela me conta o caso do 1º filho dela. E aí ninguém viu. E o 1º filho dela teve físio, precisou de uma físio. Por quê? Porque ele não tinha... Ele estava atrasado, a psicomotricidade dele estava atrasada. Sim. E ela se sentiu mais culpada. Por quê? Porque você não está estimulando esse menino, mas ninguém viu que ela estava deprimida. E geralmente essa mulher... ela então, exatamente o que eu falei. Então quem vai buscar ajuda é quem percebe. Tipo assim, então raramente ela vai ter essa iniciativa. Geralmente, na depressão pós-parto, se a depressão não estiver muito assim, explícita, ela vai buscar ajuda quando tem alguma coisa já disfuncional. Entendi. Ela vai engolindo aquilo ali. Ela vai engolindo aquilo ali. Mas, tipo assim, ela vai engolindo pelos medos de expor, de reconhecer. Tipo assim, sei lá, a pessoa chegou lá numa situação, estou num cenário ali negativo, já estou vendo sinais muito avançados. Essa pessoa, ela já internamente tinha percebido e aí ela se escondeu por alguns motivos ou não? Era uma coisa cega aos olhos dela? É porque, assim, o puerpério já tem esse estigma, né? De ser um lugar muito ruim. Aí o que acontece? A mulher tá lá achando muito ruim e ela já começou a se sentir inadequada. Porque como é que eu falo que eu tô achando estranho, que é horrível? Entendi. Acabou de nascer ali o bebezinho saudável, não sei o quê. Como é que eu falo que eu tô achando que assim... Não, se era o seu sonho e tal, como é que você... Isso deve ser muito estranho mesmo. Exatamente. Se o feminino já é um lugar da ambivalência, né? A gente se sente forte, mas... tão fácil se sentir o cocô. Sim. Né? A gente se sente cheia de criatividade. E é tão fácil achar que a gente é impulsiva, né? Imagina a maternidade. Que, assim, essa aqui é a coisa que eu mais amo no mundo, mas o que eu fiz da minha vida? Eu tô entregue aqui a esse filho, mas, assim, eu queria estar muito longe daqui. Sim. Eu amo essa criança, mas... eu não durmo tem não sei quantos dias. Eu amo e odeio ao mesmo tempo. Sim. Eu quero e detesto ao mesmo tempo. Porque tem uma diferença muito grande entre ser mãe e ter filho. Sim. Muitas mulheres, elas focam em ser mãe. Elas não sabem o que é ter um filho. E descobrem depois. E aí vão ter que dar de cara com essa realidade de que não é bom, não. E aí eu vou dizer, meu Deus, esse trem aqui é horrível. Eu não tô gostando de ter filho, não. Esse filho só me dá trabalho. Né? Eu tô achando isso aqui um saco. Vem cá, pega esse menino aqui, leva esse menino daqui. Não gosto, né? Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso. Mas nem dizer, muitas vezes, assim, tô achando esse trem muito chato. Entendeu? Elas falam no consultório, assim, e olha que quando eu tô ali já cutucando. Né? E eu faço perguntas, assim, como diz meu marido, você faz muitas perguntas desconcertantes. E a gente faz umas perguntas desconcertantes para escutar dela o que ela não tem coragem de dizer para ela mesma. Gente, tá tudo bem a gente viver na ambiguidade.
tá tudo bem a gente assumir os extremos das polarizações. Porque o feminino é sobre isso. Esse é o sagrado feminino que eu tenho falado tanto. É esse lugar que borbulha dentro de nós, que faz da gente um ser com tanto potencial de criação, de possibilidades, de nascimento. Mas é um lugar também que dói, que machuca, porque os nossos maiores traumas vêm das nossas mães. Sim, com certeza. Então, a gente lida com o fato de que a gente é nutridora, mas a gente também cria traumas. Sim. A gente é poderosa, amável, cuidadosa, mas a gente também tem um quê de rejeição. Por quê? Porque você carrega dentro de você toda a sua relação com a sua mãe e não se engane, porque isso vai trazer um quê para a sua maternidade. E aí a gente esconde, porque aí a gente começa a ver isso e fala, poxa, eu sou pior do que eu imaginava. Nossa Senhora. Eu sou pior do que eu imaginava. E aí vem eu. Né? Pessoas como eu no mundo, pessoas como vocês agora, né? O Mulherama, para dizer, não, gente, isso também é do feminino. Isso também é dessa potência toda que nós temos, nós somos. Sim. Né? Isso é dessa energia criadora que movimenta o mundo. Gente, demais. É, muito legal, Dani. Assim, são muitos aspectos. Assim, e eu fico muito feliz também. O que você acha que as redes sociais para a mulher, para esse feminino, essa exacerbação dessa questão da beleza, da estética, do perfeito, das vidas socialmente perfeitas, o que isso agravou no peso da mulher hoje em dia se reencontrar como aquela pessoa que ela não se identifica com nada daquilo que ela está vendo? Você acha que houve um agravamento dessas situações através das redes sociais? E você acha também que as redes sociais fizeram o contrário também? Elas trouxeram essa possibilidade, por exemplo, da gente ver tantas mulheres sendo agredidas e da gente falar assim, isso não é normal? O que você acha que as redes sociais trouxeram de benefícios e malefícios em relação a esse peso feminino? Eu penso que assim, as redes sociais, elas dão voz. Sim. Né? Elas trazem visibilidade. Olha que trabalho lindo que está sendo realizado aqui agora, nesse momento. Né? Então, a gente tem esse veículo hoje. O negócio é o uso dele. Exato. Entende? Então, claro que os influenciadores... Primeiro que essa coisa de influenciador é uma palavra muito estranha, né? Eu já sinto. Segundo que... tudo que fica só no estético, tudo que fica só no pra fora, na minha concepção é muito raso, porque não aprofunda, né? E gera mais competitividade. Tudo aquilo que incita o competitivo, né? A competitividade, principalmente entre as mulheres, é um desserviço. Desculpa, mas é um desserviço. Sim. Por quê? Porque eu tenho... Como eu me vejo que estou em mim e acho que eu sou inadequada, que não tá bom... Eu vou lá e vejo você. Aí eu acho que você, nossa, perfeitinha, sim, maravilhosa. E aí eu começo a entender que se talvez eu não for eu, mas for você, eu vou chegar num lugar melhor. Então eu começo a me descaracterizar, né, a achar que isso é possível, de ir se descaracterizando ao longo do processo. E aí eu vou ficando muito... Eu te sigo e tento... ficar mais próximo ao que você diz, ao que você fala, né? Vou buscar ali fazer coisas diferentes na minha vida e fujo da minha essência. Fujo de quem eu sou, fujo do fato que, não, gente, eu tenho cabelo anelado, meus cabelos são enrolados, eu não posso ficar alisando meu cabelo todo mês para ficar igual você. Eu sou magra, de repente o meu corpo é assim, eu posso talvez... malhar bastante, ficar um pouco mais forte, mas eu não vou ter que mudar o meu corpo inteiro, a não ser que esse seja o meu grande desejo. E não porque aquilo tá me dizendo que aquele lugar é bom. Então, o que a gente tem que ter muito cuidado é não vender isso como um produto para todos. Entendi. Que é o mais difícil, né? Porque as pessoas estão ali, foi o que eu falei, trazendo uma fórmula mágica, um sucesso... algo que vai mudar a sua vida. Eu vou te vender uma fórmula aí, que vai mudar a sua vida. Isso não existe. Porque tudo é questão de trabalho interno, autoconhecimento, o entendimento sobre as sombras que temos, sobre tudo que nos permeia, o trabalho sobre quem eu realmente sou e uma aceitação de quem eu realmente sou, para que eu seja a minha melhor versão, mas a minha melhor versão.
Eu não posso ser a sua melhor versão. A internet faz as pessoas esquecerem um pouco do individual, né? Tipo, delas... Que elas são. Tipo, eu falo muito disso na minha rede social, porque tem 6 anos que eu trabalho com isso, né? E aí eu carrego, assim, esse título de influenciadora, mas também não acho que é sobre isso, porque eu vejo que o público não consegue... Mas é que você faz o povo rir, né? Tipo assim, eles não conseguem interpretar o que seria essa influência, entendeu? Porque a gente tá ali na mídia e a gente tá vendendo, a gente vende, o nosso trabalho é vender. Então, é muito disso do que a Dani falou. Se você tá com um senso crítico, entendeu? Falta isso. A pessoa olhar lá e analisar aquilo que tá sendo dito, por quem tá sendo dito, aonde se aplica. Não olha. Só olha a pessoa que está ali de um jeito bonito ou num lugar bonito, fazendo uma coisa bonita e não olha o que tem ao redor. E aí eu acho que fica tóxico mesmo. Porque por mais que pareça uma coisa muito simples para mim falar desse senso crítico, para as pessoas eu sei que não é. Independente se a pessoa tem adolescente, ou se ela é madura, ou se ela é uma mulher mais velha, eu sei que acontece em todas as fases. Então... eu vejo que a rede social ela entra muito negativo nesse aspecto, né? Porque, gente, uma pessoa que está interessada em vender, ela vai falar só aquilo que é importante para vender. Por mais que ela tenha consciência da realidade, ela não vai te falar isso. Porque você não vai vender se você falar a realidade. E você está vendendo, vai ser ótimo para muitos e não vai ser para alguns. Então, é exatamente isso que você falou. Exatamente. É a questão do senso crítico. É entender se aquilo é para você ou o que não é para você. E a pessoa fala, E a mas pessoa que tá vulnerável, fragilizada, como é que ela compra isso? Então, né, eu acho que é justamente isso, entendeu? Porque muitas vezes é até um combo, né? A pessoa já está fragilizada, a pessoa já está sendo silenciada, a pessoa não está sendo ouvida, está triste, está sozinha, aí ela vai lá e pá, recebe aquilo ali que era... uma cura mágica, né? Exato, que na cabeça dela era... Não, pera que antes da cura mágica veio um estereótipo que ela queria alcançar. Então ela exato. começa a acompanhar aquilo e caramba, do nada a pessoa, pá, vai vender um produto. Então, tipo assim... Daí ela se sente mais inadequada, porque aquele produto não vai funcionar para ela. Exatamente. E aí ela começa a entrar no looping. Quantas mulheres entram no looping porque elas se sentem inadequadas em todas as áreas? É muito comum nos grupos, né? Eu tenho esses grupos, de escutar assim, olha, eu sou um fracasso. Ela fala, para tudo agora. O que é essa porcaria de fracasso, gente? O que é fracasso? Sim. A pessoa conseguiu ter 2 casamentos, 3 filhos, comeu pão que o diabo amassou, sobrevivente né, desses casamentos, passou necessidade. Né? E aí deu conta, não ficou nos 2 casamentos, conseguiu separar. E depois tem 60 anos e vem falar pra mim que é um fracasso, eu falo, gente, você é uma vitoriosa. Você só pode ser muito vitoriosa, porque olha tudo que você viveu e tá aqui agora olhando pra mim. Tá viva na minha frente. É muito complexo. O conselho que eu dou pra galera é tipo assim, gente, tentem procurar pessoas pra vocês acompanharem que, sei lá, tipo, falem na verdade ou falem coisas que não te incomoda. Porque é muito ruim quando você tá vendo lá a pessoa... E que te deixem leve, né? Eu acho que você tem que acompanhar pessoas que tragam leveza pra você, mas assim, às também. vezes até aquela pessoa que te traz, às vezes até uma fake leveza. Porque, sei lá, vou pegar aqui no estereótipo da mulher, que a gente tá no universo feminino. Então tá lá, mulher gostosona, e aí depois ela tá lá fazendo um monte de compra, e depois ela tá lá na clínica de estética. Tipo assim, no primeiro momento aquilo pra gente é prazeroso, se for o lifestyle que você gosta. Só que depois aquilo ali começa a ficar um negócio tipo... exato. O que esse raio dessa mulher faz, que 24 horas por dia ela tá fazendo esse monte de coisa e eu não consigo tirar o esmalte. E eu não consigo tirar o esmalte da minha unha. Que a gente... Eu penso, é isso aí. E aquilo começa a ficar negativo. Então, quando acontece comigo, eu paro de seguir. Exato. Tem um monte de gente de influenciadora extremamente famosa do meu ciclo de amizade, que a pessoa fala, sempre o que fulana postou? Eu falo, não, eu nem sigo fulana. Porque pra mim é uma coisa que, tipo assim, primeiro que eu sei que não é real, graças a Deus eu tenho a oportunidade de estar dos 2 lados da moeda, então eu sei que acontece nos bastidores de um influenciador digital, e eu sei que não é legal, porque inconscientemente eu tô, que merda, queria estar, não tenho, não posso. Que droga, não tenho dinheiro. E é tudo raso. É raso. Sabe, é raso. É por isso que eu tenho gostado muito dos podcasts, sabe? Tenho mesmo, porque o podcast tem profundidade. É olho no olho, né? E eu gosto muito disso. Assim, e o que eu tenho mais sentido dificuldade nas mídias hoje é o que é muito raso. Teve alguém que falou assim comigo, nossa, Daniela, mas assim, dá para trabalhar com seus Instagrams, né? Porque olha só, você escreve esses textos aí de 150 mil palavras. Eu falei, não sei se é diferente.
eu não vou conseguir fazer uma propagandinha, um negocinho, porque o meu negócio é informativo. Eu sou dessas que eu quero falar, eu tenho conteúdo, eu tenho muita coisa para falar. Né? Aí eu pego as redes sociais, geralmente, quando eu vou postar, é assim, sua legenda é muito longa. Não cabe, eu tenho que ficar cortando. Sim. Por quê? Porque o Instagram é aquela coisa que você assim, bate, bum, imediatista, tá ali. Né? Entendeu? A grande maioria das pessoas não leem os textos. Sim. Estão ali olhando aquilo ali, a imagem, a figura. Então, nós temos que ter muito cuidado. A gente precisa ter cuidado, sim. Para não ser mais um peso em cima da gente. Porque tem umas coisas ali, Paula, que eu fico lendo, eu falo, gente, mas isso aqui é bom para quem? Eu tenho vontade de ir lá falar com a pessoa, né? Eu tenho vontade, e de vez em quando eu falo. Uma coisa que eu tenho visto muito, por exemplo, e eu, inclusive, falei esses dias com a Andressa Reis, falei que eu vou gravar uns áudios para ela, vou fazer para ela entender exatamente o que é puerpério. Porque nem as pessoas famosas sabem falar de pós-parto. Elas não sabem. Elas não sabem. Teve uma outra aí que estava lá, né, postando enxoval e tal. E eu mandei um direct para ela. Falei que você está falando tanto da cadeira, você está grávida de gêmeos, né? Você está postando a cadeira. Você quer fazer uma live, não? E falar sobre o enxoval emocional? Ela nem me respondeu. Mas, porque assim, eu fico realmente querendo informar. Fico mesmo querendo falar desse assunto. Porque não dá para a gente ficar nesse raso mais. Uma mulher que tem uma grande influência e que está grávida e que se aprofunda da psicologia obstétrica e pode aprofundar da psicologia obstétrica, eu acho que ela tem uma obrigatoriedade de falar a verdade e de falar sobre o que ela sente ou não falar nada. Sim. Mas é um desserviço quando ela transforma aquilo no lugar mais bonito do mundo. Porque em algum momento tem uma pessoa ali que tem um nível informativo menor, né? Que tem que não vai interpretar aquilo de uma boa forma e vai achar que realmente tem alguma coisa ainda pior, que ela é muito inadequada mesmo. Mas eu acho que isso tem dado um pouco, tipo assim, gradativamente uma diminuída. Eu também tenho percebido. Eu tenho, tipo também assim, percebi. pelo As menos pessoas estão acordando, né? Estão acordando e, tipo assim, eu vejo também que... As pessoas não estão se sustentando mais nessa mentira demais, porque o público, eu acho que está mais... O Exato. público já tá, tipo assim, isso é mentira, para de romantizar. E eu vejo que, tipo assim, às vezes a pessoa não vai ter uma informação, uma graduação, um estudo naquela área. Às vezes ela é só uma influência, ela é de outro universo, mas ela tá grávida, igual ela falou, uma janela de informação. Eu vejo que, pelo menos, elas tentam, assim, galera, não tô bem, exato. não tá legal. E, tipo assim, elas pelo menos avisam. Vai sumir, às vezes não vai trazer informação, não vai fazer uma live, mas, tipo assim, deu ruim aqui. Entendeu? Não é tudo isso que a gente está imaginando. Então, eu tenho acompanhado relatos assim mais de perto. Eu também tenho visto isso, graças a Deus. Eu acho importante a gente ter esse canal, porque é a tendência, né? A internet, as mídias, podcasts, é isso que a gente tem que trazer. E isso é muito bom, porque também, Dani, aí entrando no outro aspecto, a gente traz voz e a gente traz visibilidade a temas que você já vem trabalhando há anos e anos e anos, mas que as pessoas, até o momento, não conheciam, né? A internet ela tem esse poder da visibilidade também. Dúvida. E isso se aplicou muito ao trabalho que a gente faz no Grupo Colcha, né? Sim. Quando que a gente vamos pensar assim, de um passado recente, não é nem um passado recente, que a gente ia conseguir postar numa rede social uma foto de um bebezinho morto, sabe? Quando eu conto ainda pra galera, porque eu conto pra muita gente do projeto, pra minha mãe, enfim, a galera fica tipo, ainda em choque. Nossa. E quando que a gente poderia colocar publicamente o sofrimento de uma mãe que vive um luto? Sim. Então, assim, a gente ter a possibilidade também da gente mostrar nas redes sociais, na mídia, assim, que não está tudo bem sempre e que, sim, existem problemas, existem dores, existem morte, existe luto, e que a mulher não está sozinha também. Isso é dar a mão, é um jeito da gente dar a mão indiretamente, né, Dani? Assim, isso mesmo. É um jeito da gente estar ali dando a mão indiretamente. Eu acho que as postagens, principalmente, a gente sabe o poder que a foto tem, o tanto que a foto impacta as pessoas. Isso mudou, Paula, a realidade de muita gente. A nível de Brasil, eu poderia dizer. Então, assim, tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Eu acho que a gente conseguir falar hoje sobre perda gestacional, que é o trabalho que a Dani faz. A Dani hoje é referência no Brasil inteiro de falar sobre luto materno, sabe? E Ana, é impressionante, assim, nos nossos encontros, assim, as mulheres ainda sofrem
um luto silenciado com medo de achar que a dor dela é dela. Que Sim. aquilo não acontece com outros, sabe? Que aquilo é uma punição, por exemplo. Que aquilo só está acontecendo com ela. E quando você fala isso abertamente, quando você traz essas dores assim publicamente, isso ameniza, assim. Fala assim, poxa, ela também está passando por isso, sabe? Sim. Poxa, você te tira daquele lugar que você falou, assim, da mente, né? Que é só você, que é você que está se culpando e tudo, e vai para um outro lugar, E né? traz uma visibilidade, Paula, assim, eu acho que essas fotos, né, o trabalho que você faz ali com as fotos é algo que, assim, eu acho que você conhece a dimensão disso, mas é times, sei lá quantas vezes de importante esses registros. Porque o trauma, né, ele não se configura no evento em si. Ele se configura na não identificação, na negação. O que é isso? O trauma ele só se instaura quando a sociedade não reconhece aquela dor, nem o filho. Então, não é o evento em si que traz o trauma, mas o reconhecimento desse evento. Porque aí a gente tem um bebê real que vira um bebê fantasma. A partir do momento em que esse bebê vira fantasma, acabou, o trauma se instaurou. Porque a mulher não só vai ter que viver a dor e o sofrimento dela, como ela vai ter que lutar pelo reconhecimento daquele próprio filho. Sim. Então, ela tem duas dores ali, intrínsecas e que andam juntas. Então, quando a gente mete a boca no trombone, vai lá e fala, ó, filho, tá na árvore genealógica, põe fulano aí. Sim. Fulano tá aí, ele é seu filho, tá aí, faz parte da sua rede. Ele não é o seu, ele é o seu primogênito, ele é o seu segundo filho. A gente coloca visível. Tá ali, esse filho não precisa, você não precisa mais lutar para que esse filho tenha reconhecimento. Ele já é. Ele já é. Naquele momento, a gente traz paz para o coração dessa mãe. Sim. Isso eu não preciso mais fazer e ficar gritando para o mundo, porque isso tá concreto. Eu não tenho um filho fantasma, eu tenho um filho real. Sim. E aí eu posso viver o meu luto em paz. Sim. A gente tem uma resistência com essa palavra luto, né? Com certeza. Assim como a gente tem resistência com a palavra caos. E as duas são importantes, né? Porque quando não tem uma organização perfeita na nossa vida do tipo, ai, tá tudo aqui organizadinho. Quando acontece tipo uma doença ou qualquer coisa no gênero, a vida vira um pequeno caos ou um grande caos. E que esse caos ele vai acontecer para trazer um movimento para a reorganização dessa família. Então, gente, o caos às vezes é importante, tá? Assim como o luto. A gente precisa parar de achar que o luto é um estágio que precisa passar rápido. As mulheres enlutadas que perdem seus filhos, elas vão viver com esse luto pela vida. Sim. Vão viver com a dor de alguma forma, né? E aos poucos a vida vai trazer outros movimentos, outros processos, em algum outro momento, outras investidas, outras possibilidades. Eu sinto dor pela perda daquele filho, mas eu também agora sou capaz de rir, eu sou capaz de fazer outros planejamentos, tenho os meus momentos em que eu vou para o quarto e choro, mas amanhã eu consegui almoçar com você, tenho os meus momentos em que eu não quero falar com ninguém, mas já consegui voltar para o trabalho. Então, dentro desse processo, o luto está ali. E ninguém precisa se apressar em tirar ninguém da dor, não, gente, porque a dor ela é igualmente válida no crescimento. Não, e eu tenho certeza que a energia que você gasta vivendo o luto, né, respeitando e vivendo, sabendo que ele existe, ela com certeza deve ser muito menor do que a energia que você deve gastar para esconder aquilo, né? Tipo assim, para evitar de sentir. Porque eu acredito que é uma coisa que você, por mais que você evite, uma hora você vai sentir. E você adoece. Na hora que você procurar a cura, você vai sentir. O que a gente evita na sua vida? O que você consegue evitar? Nada. Muita coisa não. Pouquíssimas coisas. O que a gente controla? Mal que a gente come. Exato. Nem isso. Que a gente veste, talvez. A gente controla um bocado os nossos horários, mesmo assim tem os imprevistos, né? A gente precisa mesmo, gente, entrar na fluidez, na flexibilidade. Sim. A gente precisa lidar com o possível, com o que é, com o que tem. Com o que deu para fazer. Com o que a vida trouxe,
com os fragmentos. Porque, assim, por que eu falo muito de luto, de morte? Por que deu certo eu falando de morte? É porque eu não acredito na morte. Eu realmente sou daquelas, assim, não tenho uma religião, mas eu tenho o meu contato com o divino e eu tenho contato mesmo com o divino. Eu aciono o divino. Eu não falo do sagrado feminino e desse lugar da vida eterna sem experimentar isso eu mesma. Eu vivo isso. Quando eu paro para fazer as minhas orações e entro no silêncio, eu vejo o mundo fluido na minha frente. Eu tenho acesso a outras possibilidades, eu enxergo ela. Então, quando eu falo dessa existência aqui, eu percebo essa existência aqui no plano material, mas eu percebo as existências nos planos espirituais também. Sim. E eu vou 100% segura a falar disso. Porque eu sei dentro do meu coração, né? Toda hora eu falo. A pessoa toda hora bate a mão no microfone. Então, eu sinto dentro do meu coração. E quando eu sinto isso dentro do meu coração, eu preciso acolher a minha verdade até para eu poder fazer isso para o mundo, né? E, obviamente, algumas pessoas se identificam, outras não, e tudo bem, mas eu trabalho com a minha verdade. Isso é o mais importante. Você trabalha com a sua verdade, você trabalha com a sua verdade. Mas eu me sinto leve também. Eu também acredito na vida eterna, né? Tipo, eu acho que tem um propósito muito grande para o tão pouco que a gente vive aqui, né? E eu acho que essa coisa de... Eu falo sempre, né? A gente não tem como controlar nada, não cai... Nada acontece, né? Nem tipo uma assim, folhinha da árvore. Nem uma folhinha da árvore, é que eu tô falando de Deus, mas, enfim, cada um aí tá falando, né, do que acredita. Então, eu acho que isso me traz mais leveza, né? Porque quando eu falo, mas então por que você acredita? Mas por que isso? Isso não é uma forma de querer levar a vida mais leve, ou de querer empurrar com a barriga, mas eu falo, gente, mas é verdade. Tipo assim, quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem, mais perturbação você tem, mais você se sente insatisfeito, incapaz. Quando você entende que não é porque você não consegue que você não consegue usar, ninguém consegue controlar nada. Tipo, as coisas, tipo, fluem, né? Tipo, aí a galera fala, nossa, mas parece que você não liga muito para as coisas. Mas eu não acho que é, tipo, isso. Pode ser que seja. Mas, tipo, uma forma de... Veio, não ficou? Foi. Veio, não gostou? Que pena. Veio, foi isso? Legal. E vou indo. Mas isso é um ótimo jeito de lidar com as tipo, coisas. Vou tentando ir. Mas as pessoas falam isso de mim às vezes. Tipo, nossa, mas parece que você não liga pra nada, ou que você não dá importância pra tal coisa. Porque, assim, dá importância pra quê? Pros pesos externos da vida? Tipo, pra neura, pra essas coisas. Mas é isso que eu tava falando sobre a diferença entre a consciência e a mente. Entendeu? Sim. Dentro da sua consciência, tudo que você tem feito na vida tem, assim, tem sido dentro do que você espera, que você constrói. E quando as coisas elas saem, né, da sua visão, do seu mundo, é porque elas foram. Né? O problema é esse, a gente é muito apegado. E a gente se apega a coisas que não necessariamente trazem paz de espírito. Né? E eu não estou falando de filho, porque filho está intrínseco no nosso ser, está intrínseco na nossa forma, tem a díade, né, mãe bebê. Um ser humano só sabe que é um ser humano mesmo com 2 aninhos. Quando ele se torna um ser falante, pensante, ele tem certeza que a gente chama isso de terrible twos, mas na verdade é a primeira autonomia da criança, é a psicomotora, né, que ela está ali, sabendo que ela é um ser pensante, falante, e que eu prefiro abacaxi do que melão. E aí eu começo a escolher a primeira dualidade ali, primeira é o bater de frente, né? A primeira manifestação. Porque ela se enxergou um ser. Exatamente. E aí a gente vem construindo esse lugar durante a vida toda, né? De saber quem que eu sou no mundo. E, de repente, a gente está aqui, dentro desse planeta. A gente é incapaz de olhar para esse planeta solto no universo. Sabe aquele don't look up? É a gente. Fala assim, se eu plantar um planeta Terra aí solto no universo, vamos pensar para fora do planeta? Não, claro que não. Então, a gente é capaz de falar de vida eterna, mas a gente não é capaz de desenhar e imaginar essa vida, porque já é viagem. Exato. Já é viagem. Exato. A gente acredita que tem seres em outros planetas, mas vamos falar disso. Não, é viagem. Então, a gente fica condicionado em caixinhas. Nós, seres humanos, estamos ainda nas caixas.
Estamos achando que a gente vai caber nas coisas. Dani, mas e o medo de ver um ET aí na rua? Eu vou falar com você. E o medo? A gente tá andando aí na rua e tropicar com o ET. Cheio de ET por aí, você sabia, não? Olha. Sinceramente. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre a divindade sem ter medo. Sim. Né? Você coloca o nome de Deus, você coloca... Uma vez eu escutei isso assim... Nossa, mas você fala de Deus... Preciso rasgar o meu diploma para falar de Deus agora? Porque, assim, eu vou falar de Deus, mas eu posso também chamar de outro nome. Eu posso chamar de luz. Porque, para mim, Deus é isso. Né? Mas, assim, sem entrar muito nesse mérito, é a gente poder parar de se enquadrar nas coisas, né? De colocar em caixas. Então, para falar de morte, não cabe caixa. Para falar de luto, não cabe caixa. Para falar de mulher... Cabe caixa. E para falar de vida não cabe caixa. Porque, por mais que eu fique dentro do meu círculo, da minha bolha, eu preciso entender que eu também vou misturar a minha bolha com outras bolhas. Né? E eu preciso respeitar a sua, assim como você vai respeitar a minha. E quando a gente está junto, a gente vai se olhar na irmandade, não na competição, que é o que a gente tem gritado. Porque a competitividade ela é intrínseca, né, ao ser humano. Sim. E aí a gente vai alimentar isso ou a gente vai alimentar outras coisas? A boa convivência, o respeito, o amor. Eu acho muito, muito importante a gente falar sobre essa questão do luto, assim, que é um tema que é tão pouco falado, assim, e que é tão importante, porque o luto são de várias coisas. Na vida a gente passa por vários lutos, né? Que começa ali naquelas quebras de padrões, e você vai quebrando. Mas falar sobre luto materno, dar essa voz para essas mulheres, sabe, para essas famílias, não só para as mulheres, mas para as famílias. E para essa mãe, a gente vê lá no encontro do Colcha, por exemplo, que a gente faz aqui em Belo Horizonte, a gente tem o encontro do Grupo Colcha, mães com filhos assim que perderam filhos há 8 anos atrás. Né, Dani? Assim, há 5 anos atrás. E que agora... elas entenderam que por um processo que vários traumas que ela carregou na vida foi porque exatamente há 8 anos atrás, ou dependente do tempo, ela foi tão silenciada e tão calada que ela não teve a oportunidade de viver aquele luto dela e de trazer esse filho para a vida dela, né? E quando a gente fala isso, quando a Dani fala isso, assim, coloca seu filho na árvore, sabe? E seu filho pertence, ele não deixa de não... ele passa a existir. Sim. Ele passa a existir e passa a ser mais leve para ela falar sobre isso. Sentir, né? Dar voz para todas as pessoas da família. Exato. Para os próximos filhos. Eu tenho uma paciente que ela entrou na menopausa precoce e ela não conseguiu engravidar e tem um histórico de estar sempre ali ajudando as crianças e tudo mais. E sempre me falou que era primogênita. Em algum momento da terapia, ela me trouxe o fato da mãe dela ter tido uma primeira filha que nasceu e morreu. Eu falei, você assumiu o lugar da morto? Vocês não sabem o tanto que isso é importante no processo da vida. Ela assumiu o lugar do morto. Durante a vida inteira, ela foi a primogênita. Mas a primogênita está morta. Exato. A primogênita morreu. Você não é a primogênita. Quando você assume o lugar dela, você entra num lugar que não é seu. Então, olha o tanto que isso é importante. Porque, isso aí não tem nada a ver, não. Né? A gente poderia escutar. Isso não tem nada a ver, não. O que isso vai influenciar a vida dela? Vai influenciar em muita coisa. Porque nós precisamos entender que aqui tem esse copo. Tem um copo aqui na minha mão, mas tem alguma coisa dentro dele, que é a água. E a gente precisa parar de olhar só para fora. Dentro dela, tem aquele processo todo de que ela assumiu ela entende a dor da mãe. Ela resolveu trabalhar com crianças em fase terminal. Vou salvar essa minha irmã, vou salvar essa... Porque é tudo um processo inconsciente. Nós não temos consciência dele assim, com tanta clareza. Né? Então, ela entrou num lugar em que ela tinha que salvar as crianças que estavam morrendo. Vocês acham que faz sentido? Nenhum. Entendi. Faz. Não, mas, tipo assim, ela não deveria, tipo assim, ter se colocado nesse local. É porque ela não sabia. É porque ela não Exatamente. sabia. Exatamente. Entendeu? Ela não sabia. Quando eu entrego para ela o fato de que ela não é a primeira, ela é a segunda, que a primeira morreu, e que ela não precisa salvar mais ninguém. Ela tava carregando um fardo que não era dela. Ela começa a salvar ela. Ela começa a salvar ela. Era um fardo que não era dela. E ela tava carregando. E aí devolve para a mãe 3
o número de filhas que ela tem. Sim. E não o número de filhas que ela tem mesmo, né? Os vivos aqui, os vivos no céu. E aí a gente entrega para essa família todas as pernas. É uma família completa, não falta nenhuma parte. Entende? O que a gente precisa é trazer tudo à visibilidade. A gente precisa falar sobre, a gente precisa dar voz, sabe? A gente precisa entender que os processos não são fáceis, né, Dani? Ninguém está aqui querendo facilitar ou romantizar nada. A gente sabe que os processos não são fáceis, que realmente existe aí uma caminhada, mas que existem mulheres que se apoiam, existe a mão dada que a gente está aqui querendo fazer. Está crescendo, viu, gente? Está crescendo as mãos aí. Graças a Deus. Exatamente. Existe essa união e essa força feminina que eu venho percebendo que tem sido aflorada. Sim, eu também. Sabe, igual você falando assim, o Sentir tem quantos anos, Dani? 5? 3. Muito novo. Você fala assim que, lógico, a Dani já tinha um trabalho maravilhoso antes, mas se você vê assim, o volume de mulheres que hoje têm acesso a saber que existe pessoas especializadas em ouvir mulheres, né, entender do universo feminino, a gente está falando de um núcleo muito recente, com essa crescente de apoio, né? Essa crescente de apoio. E eu não sei se é fato dessa crescente também das mulheres entenderem que elas podem pedir apoio. Você tem percebido isso? Nossa, tenho. Eu tenho percebido que tem mais gente disponível, né? A gente fica mais disponível umas para as outras hoje. Eu tenho percebido que as mulheres estão falando mais sobre o que elas sentem. Sim. Eu tenho percebido que a gente está buscando de novo aquela tenda vermelha. Tenda vermelha é um jeito de falar, né, para aquelas reuniões que as mulheres tinham há muito tempo atrás, que elas se reuniam, inclusive, para menstruar, para lunar. Né? E eu tenho percebido que as mulheres estão nessa busca de se apoiarem, de estarem umas para as outras, de falar mais sobre a vulnerabilidade, sobre a fragilidade. E tenho percebido, inclusive, que as mulheres têm se apoiado e incentivado umas às outras ao papel da fala. A esse lugar de falar mesmo do que está sentindo e buscar isso dentro das possibilidades, né? E buscar ajuda. Nós estamos entendendo que, porque realmente a sobrecarga materna, né? O burnout, que é a antiga estafa, né? Que a gente coloca a sobrecarga hoje, né? Esse burnout, que ele era considerado há um tempo atrás só como uma sobrecarga de trabalho, de exercício de repetição, um esgotamento pelo exercício de repetição, que era labor, que era do trabalho mesmo. Hoje, a gente coloca a sobrecarga, né? O burnout, como algo materno. Olha que interessante. Do trabalho igual ao materno. Porque a maternidade é trabalho puro. É trabalho e é consistente e repetitivo. Sim. Ele é sistemático. Ele é repetitivo. Ele causa muitas angústias e muitos esgotamentos. Sim. Então, nós entramos nesse lugar da multifaceta, né? A gente é tudo. Exato. Desde 1970, com o mito do amor materno, que a Françoise veio e falou, não quer ser mãe? Não tem problema. Primeiro que a maternidade não é instintiva. Segundo que você pode escolher se você quer ter filho ou não quer. Porque as mulheres podem se realizar de tantas outras formas. A gente pode ser materna, mas parir um livro. Ser materna e parir um podcast. Ser materna e parir o coxa. Ser materna e parir um filho. Porque todo produto feminino é materno. Por quê? Porque a mulher coloca toda a intensidade que ela tem na realização das coisas. E vira filho. Sim. Por quê? Porque nós estamos ali, estamos nutrindo. Porque a nutrição, o cuidado é intrínseco ao feminino, entende? Sim. E aí, como a gente assumiu tudo isso... A gente quer dar conta de tudo, né? A gente precisou entrar num lugar de mais união. Porque a gente começou a entender que estava colapsando. Que estava colapsando. O nível de sobrecarga que a gente tem visto hoje, né, nas mulheres... é o maior que a gente já viu na história do planeta, da existência. Nós nunca vimos tantas mulheres na sobrecarga, cansadas, exaustas. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com essa busca, tipo assim, na verdade, com essas maiores conquistas que a gente vem tendo? Porque antes, tipo, é sobrecarga, mas a gente ficava meio que limitada ali dentro
do ser dona de casa, se é que eu posso falar assim, né? A mulher não tinha muita penetração no mercado de trabalho, no estudo, na conquista, ou num livro, igual você falou e tudo mais. Então, aí a gente foi, abriu os horizontes, tal, estamos conquistando nosso espaço, mas o materno ainda é nosso, né? Um peso 100% nosso. Então, além da gente ser mãe, querer criar os filhos, a casa tem que estar limpa, a gente tem que estar bonita, a gente quer ter uma carreira de sucesso, a gente quer lançar um produto. Então, tipo assim, eu vejo que aumentou, né? E não tem mais braço, não nasceu mais braço, não. Inflou, não nasceu. E porque a gente quer ser tudo que mulher pode ser. Tipo, desde o profissional mas a gente até o pode, mãe. né? Pode. E é por mas isso que a gente fica meio doidinha assim, aí a gente tem que dar uma respirada. A gente assim. pode isso tudo e a gente fica doidinha. E vai fazer parte, um processo do doidinha em algum momento. Mas aí é a hora da consciência do pedir ajuda. É a hora de falar, oi. A consciência de pedir ajuda e de entender o seguinte, nós perdemos a nossa rede de apoio. Porque também com essa história de que a gente descobriu que a gente podia se realizar em outras coisas, não sobrou tia e prima que vinha do interior ajudar nos processos. Porque elas também querem se realizar. Porque elas também estão se realizando nas coisas. Elas não tiveram filhos, mas elas estão realizadas em outras coisas. Então, elas não vão parar a vida dela para vir te ajudar, que acabou de parir. E os homens tiveram que entrar no contexto. E aí, gente, não adianta. A questão da maternidade, da paternidade, dessa coisa dos relacionamentos, ainda é sociocultural. Nós ainda estamos atravessando essa ponte. De um lugar em que o homem era proibido de trabalhar nessa maternidade, entrar na maternidade, eles não podiam nem ver os filhos nascerem. Né? E agora eles são obrigados a estar junto, a estar nesse contexto. Então, nós estamos rebolando para fazer com que todo mundo saiba como lidar. Então, eu lembro uma vez que eu escutei assim de um homem, você só protege as mulheres. Essa frase me fez pensar. E eu entendi que eu fazia isso mesmo. Aí eu comecei a entender que eu precisava trazer o homem para um lugar bom, para perto de mim, porque senão não ia ajudar a mulher também. Entende? Então, hoje eu tenho um diálogo com o masculino muito mais assertivo. Um diálogo muito mais possível, assim, muito possível mesmo. Um diálogo de entendimento e de tentar mostrar para ele onde que ele entra, mostrar para a mulher como ele entra, quais são as possibilidades e fazer esse ajuste, porque não é que o diferente ele é igualmente válido a despeito de ser diferente. Eu quero que todo mundo sente no topo da pirâmide, na unidade maior. Não quero lados mais. Nós não queremos lado nem no feminino, gente. Sim. A gente quer uma união real, né? Exato. Então, é sobre isso. É sobre trazer toda essa junção familiar para um lugar bom, para um lugar em que todo mundo seja valorizado. Sim, né? Sim. É muito legal isso. Dani, você fala uma frase... A gente já está acabando, tá, Dani? Sei que o seu consultório deve estar bombando. Estou adorando, a gente vai ficar 12 horas aqui. Você fala uma frase que eu acho forte também, que na vida a gente tem muitos medos, né? Medo da morte, medo de ter outro filho. Quando a mulher perde um filho, ela tem medo de engravidar de novo. Ou quando a mãe passa por um processo puerperal muito difícil, ela tem medo de ter outro filho. E você fala, se tem medo, vai com medo mesmo, né? Que é isso. A vida, ela nos é feita de desafio desses medos, né? E que a gente não pode paralisar ali, né? E se está em medo, vai com medo mesmo. Gente, o que é o medo? Né? O medo é uma... Pensa só, olha só. Nós nascemos com medo. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente sentiu foi medo. Por quê? Porque quando a gente sai de dentro do útero da nossa mãe, a gente veio para um ambiente inóspito. A gente não sabia que esse ambiente era inóspito. Tanto que tem, né, essa externa gestação que dura 3 meses, né, que é a gestação fora do útero, né, que a criança fica 3 meses sem saber onde que ela está. Ela acha que ela ainda está dentro do útero materno, mas segundo Freud é o primeiro grande trauma do homem. Por quê? Porque ele vai percebendo nas minimalezas. Minimalezas que fala? Nos mínimos detalhes, do tipo, tô com frio. Porque lá não tinha frio, era a mesma temperatura. Agora eu tô com fome, não tinha fome, eu recebia alimento ali pelo cordão o tempo inteiro. Tá estranha essa posição, né? Ele começa a perceber o inóspito e a primeira sensação é de aflição, de medo. Então a gente nasce com medo, tirando que nas nossas células tem medo pra caramba. Imagina até chegar em nós, as gerações passadas foram para a guerra. Passaram fome. Eles não ligavam a torneira, tinha água, quanto mais água quente. Entendeu? Então, nós chegamos ao mundo hoje com muita escassez. Está nas nossas células o medo, a escassez,
a tragédia, o desastre, as guerras, tudo tá no nosso DNA. Nós estamos sempre esperando o pior. Está no nosso DNA. Tanto é que é muito fácil ver como que as pessoas vivem na escassez. A escassez é algo que dá para a gente ver muito facilmente. E aí vem o medo. Então, você vê muitas pessoas vivendo medos até que nem estão ali no dia a dia delas. Não tem nada acontecendo, mas elas vivem no medo. Por quê? Porque, às vezes, viveu traumas que estão ali escondidos. Então, gente, o medo é algo intrínseco à nossa vida, né? Está no nosso DNA, está nas nossas células, está na nossa consciência, no nosso inconsciente. Não tem problema ter medo. O negócio é a gente conseguir desenvolver algum tipo de fé e fazer com que, no decorrer da vida, a fé seja maior que o medo. Porque se o medo for maior que a fé, o que ele faz com a gente? Você fica parado. Paralisa. Te paralisa. Você fica parado. Você tem que Exatamente. arrumar alguma coisa que diminua seu medo, nem que seja um pouquinho. E arrumar alguma coisa que te movimente na vida a ir para abundância, a ir para a sensação de possibilidades. Sim. Porque a sensação de escassez e a sensação de traumas e tal já existe, já está no seu DNA. Você nasceu com isso. Você já nasceu com isso. Então, nós precisamos do movimento contrário para puxar a gente para outro lugar, senão a gente fica ali. Sim. No medo. Que é o que você contou da sua seguidora. Sim. Que te fala, ela tem muito medo de arriscar. Ela tem muito medo de passar fome. Exato. Ela tem muito medo de morar debaixo da ponte. Mas se ela sair dessa sensação de escassez e entrar na abundância de que é possível, ela tem coragem para se movimentar. E eu duvido que ela vá para debaixo da ponte, passe fome. Entende? Mas esse é o maior medo dela. Exato. Pensa só no pior, no pior, no pior, no pior, no pior. A escassez está dentro do nosso sangue. E não pensa um segundo no que vai acontecer se ela tiver um ato de coragem. Pode ser transformador, né? E a Tipo gente assim, um ato mais, de coragem, ele pode ser transformador. Exatamente. E, enfim. Você é uma pessoa extremamente corajosa. Eu sou Os seus filhos são extremamente corajosos. Isso está na sua força. Né? Tô falando com a Paula, tá? Os seus filhos são... Você vê que assim... toda a sua dor você transformou em batalha, não foi? Você transformou... Eu acho que elas me impulsionam muito, assim. Eu acho que eu tenho muito isso, assim, da coragem, assim... Mas eu também me vejo muito frágil, assim, de não deixar os problemas me dominarem, assim. Eu tenho esse lado muito que eu penso muito positivo. Eu penso que o que a gente está passando é sobre uma lição, sabe, assim. E eu acho que a gente tem ao longo da vida lições e missões. Eu acho que e eu pego essas missões e essas lições para mim, assim, e de uma certa forma, eu vou tentando levar na positividade para não deixar os medos me dominarem. Assim. Porque a gente cocria o tempo inteiro, Paula. Cocria o tempo inteiro. O que é cocriar? É pegar a energia de realização e colocar ela em algum lugar. E aí, muitas vezes, a gente está cocriando um cenário de guerra, um cenário de dor, um cenário inglório, um cenário ruim. E não se enganem, gente. O nosso pensamento acontece, segundo os físicos quânticos, na 4ª dimensão. E essa 4ª dimensão, ela materializa na 3ª. Todo pensamento antes é energia vibracional e frequência, para depois virar matéria. Então, tudo que você vai cocriando dentro dos seus pensamentos, ele tem força. E em algum momento ele vai se concretizar em algo. Né? Que legal. Então, se eu fico aqui só pensando no medo, na dor... Mas você já reparou isso? Aquela pessoa que tem muito medo de tudo. O trem acontece só com a pessoa. Você fala, pô, que isso? Tipo assim, não podia passar ali na lateral, desviar logo com essa. Mas ela tá ali, tipo... Nós precisamos tá agora... chamando. E ó, eu tenho para um outro podcast, para um outro momento, eu gosto muito de falar sobre essas energias invisíveis, mas não do ponto de vista religioso, não. Eu estou falando de sair um pouco da matéria, de entender a força do nosso pensamento mesmo. E principalmente de entender que, sim, a gente não pode sair por aí desavisada.
no seu redor tem seu corpo físico aqui, que eu tô vendo vocês duas na minha frente. Mas vocês já imaginaram a expansão de frequência que vocês duas estão agora? A sua expansão frequencial está encostando na dela, que está encostando na minha. E nesse momento, a gente mistura a energia que está aqui. Entendeu? Então, nós estamos trocando energias, né? O tempo inteiro com todo mundo. E a gente sai desavisado por aí pelo mundo. Não, vamos ter que ter outro podcast com a Dani, porque eu amo esses papos de energia. Eu amo. Acho, tipo assim, muito legal. Já aproveita, pessoal, pra vocês comentarem se vocês querem a Dani de volta pra falar de energia, porque eu acho também que é um assunto muito fundamental. E... Ô, Dani, engraçado, né? Assim, falar de mulher, falar de universo, falar de energia, é um tema sem fim. Sem fim. Porque você vai casando com uma coisa que você casa com a outra, que você lembra da outra. Você vê? Sem falar fim. de maternidade, falar de mulher, falar de medos, assim, é uma coisa sem fim. É por isso que a gente precisa, cada vez mais, a gente precisa nos dar as mãos e nos dar oportunidades da gente conversar e dar voz, né, a tantos temas assim importantes, assim, muita coisa que a gente falou que eu tenho certeza que vão se encaixar diretamente a várias pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo e que não tiveram essa possibilidade internamente ali dentro do núcleo de falar assim, poxa, o que ela falou fez sentido para mim, ou não. Vai dar coragem, né? Exato, às vezes. E te dar coragem. É isso que a gente quer, assim, no nosso podcast. Muito feliz, Dani. Nossa, assim, eu tô adorando também. E é bem mais profundo, né? Assim, é bom poder trazer tudo aquilo que tem dentro da nossa essência e poder dividir com outras mulheres. Não, e toca diferente ali no coraçãozinho de cada um ali que tá nos assistindo. Então, eu achei, assim, super, super, super demais. Antes da mensagem da Dani para empoderar todas as mulheres que estão nos assistindo, a Dani falou que não gosta dessa palavra, né? Não, eu acho que essa palavra fortificar. Ela é muito útil e ela foi muito útil, né? Mas quantas mulheres têm força, mas não se sentem empoderadas hoje? Por isso que eu não tô... Né? Porque o empoderamento passa daquele lugar, né? De uma conquista. Mas é sobre a força. Sim. Despertar essa força aí. Eu acho que falando, inclusive, de mulheres maravilhosas e fortes, a gente tem um presente pra Dani hoje, né? Na verdade. Sério? Não foi de presente, que inclusive também é de uma mulher empreendedora, da Daiane, tá? E da DG Cosméticos. Eu vou até abrir aqui o presente da Dani. Ela é uma química, tá? E ela lançou agora uma linha de produtos totalmente naturais e sustentáveis. Adoro produtos naturais. Exato. Bem a cara da Dani. Bem a cara da Dani para tratamento de cosméticos, de skincare, de pele. Então, aqui no caso, tá em um hidratante facial. É totalmente sustentável. Enfim, ela conta um pouco da história dela lá nos canais, no site dela, que ela estava aí nesse universo da química e da produção e dos cosméticos e ela se atinou aí para esse universo sustentável, né? E como é que ela chama mesmo? Ela chama Daiane, da DG Muito Cosméticos. Obrigada, Daiane. Depois eu te conto o que eu achei. E quantas coisas maravilhosas você consegue fazer para a pele, tratamento, sem danificar o meio ambiente, né? Então, dando valor aí à naturalidade e uma mulher empreendedora. Uma mulher empreendedora, isso que eu ia falar. Daqui de Belo Horizonte, maravilhosa, gente. Então, tudo da DG, né, no Brasil não é coisa muito não é fácil não, viu? Não, e aí, na descrição, gente, tem todas as informações pra você entrar lá na DG Cosméticos, ver todos os produtinhos. Tem todo aquele kitzinho de skincare que a gente gosta, desde lavar, passar um sérum, passar hidratante. E aí, vocês vão gostar. E é claro que dê oportunidade, gente. Valorize essas mulheres, porque é difícil, tá? Empreender é difícil. E aí, Dani, você manda seu relato depois pra gente. Espero que você goste. Pode deixar. E pra gente fechar com chave de ouro, a gente sempre gosta de pedir a convidada pra mandar um recado pra galera que tá nos acompanhando. Um recado pra fortalecer, inspirar, enfim, essas mulheres aí que estão ou precisando ou vão passar para alguém essa mensagem. Eu acho que é sempre positivo. Então, eu vou pedir para você parar tudo. Para tudo. Você não tem que chegar em lugar nenhum agora. Você já está. Você vai olhar para o seu corpo, você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para onde você está, né, no momento em que você estiver, né, na sua casa, na sua realidade. E vai só observar. Eu vou te dizer o seguinte, você está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo exatamente aquilo que você precisava fazer na vida. Então, é daí que você começa. O que eu vou trazer para você agora é para que você pare de se sentir inadequada, não pertencente, e de ficar com aquele sentimento de que você tem que chegar em algum lugar. A gente só é capaz de andar para frente quando a gente coloca os 2 pés no chão e se percebe naquele lugar. E entende que a gente está exatamente onde a gente devia estar. E a partir desse entendimento é que a gente olha
direciona e escolhe para que lado que a gente quer andar. Porque caminhar com a sensação de que está tudo errado é muito difícil. É muito mais difícil do que andar com a sensação de que eu posso escolher. Escolher. É só o que eu preciso. É aprender a escolher. Mas a partir do momento em que eu já estou, já sou e já posso. Porque senão a gente fica preso nas idealizações, nas ilusões. Então, contextualizar a sua vida e saber que você já é uma vitoriosa porque você já está aí, é o primeiro passo. Então, seja você, saiba quem você é, compreenda o contexto da sua vida, aceite a história da qual você pertence. E, a partir desse lugar, você se liberta dos seus maiores medos, que é não conseguir chegar lá. Porque esse lá não existe. Esse lá é agora, é aqui, é hoje. E você já tem ele. Então, esse é meu recado. Você viu? Que é isso? Fiquei assim, ó. Eu vou me poupar palavras aqui, sem mais delongas. Até o próximo Mulherama Podcast, né? Não, povo? Que delícia. Obrigada, Dani. Obrigada, Foi demais. gente. Obrigada As pessoas a te vocês. acham pelas suas redes sociais do Sentir Mulher e psicóloga. A gente vai deixar aqui. Vai tá tudo na descrição. Bitar, né? Não é Vitar, tá, gente? É Bitar mesmo. É Bitar e também tá escrito aí nos nossos letters aqui, super sim, nos chique letters. aí na Antes tela. fosse Vitar, né? Dani, muito obrigada. É sempre muito especial estar com você. Eu tenho a honra de estar com a Dani também nos encontros do coach. A Dani media ali as nossas conversas tão fortes, tão significativas, tão transformadoras na vida das demais, pessoas juro. também. Você é um presente na minha vida, Ah, Paulo. você Você é muito agora bom. adentrou também no meu universo. Foi muito importante. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. A gente vai deixar aí os links, as descrições aqui para você acompanhar. Como diz a Ana, like, compartilha, envia, né, Ana? Faz tudo que esses botões aí estão pedindo, gente. Isso, pelo amor de Deus. Aperta. Tanto que o botão de sair, você vai ver que é difícil de achar. Então, o resto, só faz aí o que os botões estão pedindo. Muito obrigada. Beijo pra vocês. Muito obrigada, pessoal.